Muito bem, vamos para mais uma parte aqui agora, trabalhando na parte da gestão do projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu alimento uma das minhas ferramentas para ter o controle das peças, o controle do projeto, tá? Vamos lá. Aqui com um projeto que eu estou desenvolvendo, certo? Aqui ele ainda está na fase de esboço, agora eu preciso ajustar aqui conjuntos e componentes. Por exemplo, esses quadros aqui, ó, onde está aqui, ó, a peça ESB001 e ESB002, eu desenvolvi naquele formato que a gente viu na aula de ontem, tá? Na aula 3 do curso básico de SolidWorks. E como é que eu preciso desenvolver isso aqui agora? Eu preciso transformar em peça, fazer peça a peça desses quadros de tubo, tá? Aqui são 4 tubos e aqui são 1, 2, 3, 4, 6 tubos, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu vou fazer. Então, eu pego esse primeiro cara aqui, eu vou abrir ele. Eu vou anotar aqui as medidas. Aqui, então, eu usei um tubo, ó, 60 por 60, parede 4,75. Eu já vou deixar anotado aqui. 60, 60, 4,75. Aí a gente vai ver a dimensão das peças, ó. Para fazer o quadro com um canto cortado na diagonal em 45 graus, o tamanho maior da minha peça, eu vou clicar aqui na linha, aqui embaixo, ó, ele aparece a medida da linha que eu selecionei, ó, 2,185, tá? Aí nós vamos ter duas peças dessas aqui. Para fazer os fechamentos do quadro no lado menor, vamos pegar aqui o tamanho, 1384. 1384, também duas vezes. E essas peças centrais aqui, ó, que são com corte reto, eu tenho 1264. 1264, duas peças, certo? Agora eu vou pegar a distância, que essas aqui estão daqui, vou esboçar aqui o quadro, só para mim colocar essa medida. Então eu selecionei, tá aqui, ó. Aqui ele deu uma medida de centro a centro, mas eu vou pegar essa distância. Então eu cliquei nas duas faces, ele aqui embaixo ele me deu uma medida, ó. Mas se eu quiser tirar a prova, eu vou em avaliar, medida, 840. Então aqui vai ser 840. Vamos conferir se do outro lado é a mesma coisa. Daqui até aqui, 840. Mesma coisa. Tá? Eu fiz um esboço aqui numa folha, só para mim ter uma ideia, e agora a gente vai fazer esse quadro aqui peça por peça. Então vou começar lá, ó. Novo, tubo quadrado, eu já tenho o template aqui pronto, né? A gente acompanhou lá na aula acho que foi no Projetando Mais Rápido que eu fiz isso aqui. Só olhar na playlist ali. No final do vídeo eu deixo o linkzinho, eu até vou botar um cardzinho aqui por cima, tá? Lá em cima. Então vamos desenhar a primeira peça. Primeiro eu vou ajustar aqui a bitola, nosso tubo é 60 por 60, a parede dele é 4,75, aqui eu vou botar um raio 5,5, a medida do tubo maior é 2,185. Isso aí, vou dar uma reconstruída aqui em cima, ele vai ajustar a minha peça. Certo? Aí eu tenho corte em ângulo nos cantos, 45 graus. Então, como é que eu faço isso? Ó? Vou clicar nessa face, que é aqui que eu vou desenhar o meu esboço, certo? Ó, até sair do esboço e começar de novo. Ó. Onde é que eu vou fazer o corte? Nessa face aqui, ó, superior. Aí vem aqui em esboço, pego o comando linha e vamos fazer um corte aqui de 45 graus, dimensão inteligente, daqui até aqui, 45. E eu preciso da mesma coisa do outro lado. Eu posso fazer o mesmo esboço do outro lado, ou como eu vou ter esse corte igual do outro lado, eu vou pegar aqui uma linha de centro, vou traçar bem no centro da peça, certo? E agora eu vou usar esse comando aqui, ó.
Aqui dentro de padrão linear, ó, não é dentro, aqui, ó, em cima, ó, espelhar entidades, ó, tá vendo? Então, o que que ele sugere ali no exemplo, ó? Eu tenho um esboço, tenho uma linha de centro, ele vai replicar esse esboço exatamente na mesma posição contrária à linha de centro, é como se a linha de centro fosse um espelhamento. Então, eu vou clicar aqui, entidades a espelhar, vou selecionar o esboço, espelhar em relação a, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, a essa linha de centro aqui que a gente criou. E ele vai criar aqui embaixo o mesmo esboço. Ó. Confirmei, tá lá. Ó. Certo? Facilzinho. Viemos agora em recursos, corte por exclusão. E vou botar aqui passante, tá? Porque eu quero que ele atravesse a peça. Confirmei. Tá aí a nossa primeira peça com 2,185. Então, eu vou salvar ela aqui. No código do cliente. 02040101. Aí, salvei. Agora eu preciso fazer aquela peça que é similar a essa, mas ela é um pouco menor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que elas têm os mesmos recursos e vou simplesmente copiar essa peça aqui. Só que para mim copiar ela de uma maneira que não interfere no projeto, isso vocês vão aprender com o tempo, eu tenho que apertar, então, em arquivo, salvar como, aqui, ó. E eu tenho que selecionar essa opção aqui, ó, salvar como cópia e abrir. Por quê? Vamos supor que você tem lá um projeto prontinho e você quer ocupar uma peça que tem lá, que você vai ter os mesmos recursos, porém com as medidas diferentes. Quero ocupar esse item. Se vocês pegar a peça e simplesmente salvar como e largar ela em outro lugar, se vocês não colocar que ela é uma cópia, as alterações que vocês fizerem nessa peça vai acabar interferindo lá no conjunto onde ela é aplicada, onde ela foi construída e que ela precisa das medidas originais dela. Então vai acabar bagunçando o projeto original da peça. Então o que é que deve ser feito aqui? A gente deve usar o salvar como cópia e continuar ou como cópia e abrir. Como eu preciso editar a peça, eu vou salvar como cópia e abrir. Vou mudar aqui o código, vou botar o 2 aqui no final. Ela não vai alterar as características da final 01 e vai criar 02. Aqui, quando a gente vai como cópia e abrir, ele pede se eu quero manter o documento original aberto ou não. Eu vou manter ele aberto porque nós vamos criar uma montagem com ele. Então, eu vou manter ele aberto aqui. Se fosse na situação anterior que eu expliquei para vocês que vocês só iriam utilizar a peça como base lá do outro projeto e fazer alterações nela, criando uma nova, aí vocês poderiam salvar como cópia e fechar, porque daí vocês não iriam ocupar mais a original, tá? Ia deixar ela quietinha. Então já estamos aqui na peça 02, eu vou dar um duplo clique em qualquer uma das faces e vou aproximar nas medidas que eu quero alterar. No nosso caso aqui é no comprimento. Ó. Tem um duplo clique no comprimento, 1384. Enter, reconstruir. Pá. Alterou a peça aqui e se nós olharmos aqui a original, segue do mesmo tamanho lá comprida, 2,185. Então não interferiu, porque nós salvamos como cópia. Aí nós temos mais uma peça agora, que é com o corte reto, tá? Então eu vou fazer o mesmo comando aqui, ó, salvar como cópia e abrir, final 03. Vamos seguindo a ordem aqui. Vou manter o documento original aberto. Vou excluir o recurso de corte, porque essa peça aqui não vai ter esse corte em ângulo. Excluir o esboço também. E a peça tem 1264. Duplo clique, 1264. Reconstruir, salvar. Tá aí a peça. Agora a gente vai partir para a montagem, certo? Então, em nova, montagem. E a gente vai começar a desenhar o nosso quadro. Aqui tem uma situação interessante, tá? Se nós começarmos a desenhar o nosso quadro a partir dessa peça aqui, e eu simplesmente confirmar ela na origem, o centro da nossa montagem, ó, se nós pegar aqui os planos da montagem, ó, o plano direito vai ficar no centro dessa peça aqui. Ó. E essa peça aqui
E esse centro aqui a gente pode utilizar ele lá na montagem principal. Tá? Aqui já é um pouquinho uma técnica um pouco mais avançada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter assim por enquanto, depois nós vamos alterar esse plano, tá? Então, já tem uma dessas peças. Vou inserir a número 2. Tá aí. Já vou alterar aqui a posição dela. Ó, aqui embaixo ele dá uma possibilidade de você alterar a peça só para deixar ela mais ou menos na posição que ela vai ficar, mas não é necessário, tá? Ela pode ficar completamente virada, vocês largar aqui, que aqui vocês vão começar a posicionar ela, ó, e daí deixam como vocês quiserem. Então não é um pré-requisito que vocês precisar ficar girando a peça logo que largar ela, vocês vão posicionar ela de acordo. Lembrando, mais uma dica aqui, ó, e essa dica aqui, deixa o dedo no like aí que vai ajudar. Se você precisar movimentar a peça, largar a peça aqui, eu quero deixar mais ou menos na posição. Vocês podem clicar com o botão esquerdo do mouse e botar ela onde vocês querem, ou se vocês clicar com o botão direito do mouse, vocês conseguem girar ela. Tá? Só tem que ficar segurando. Então eu vou botar ela aqui mais ou menos onde eu quero. Ó. É mais ou menos aqui que ela vai ficar. Aí, ó. Já está bem perto da posição. E agora o que a gente faz? Segura Ctrl, clica, coincidente. Fechou. Segura Ctrl, clica, gira, clica, solta o Ctrl, coincidente. Beleza. Mais um posicionamento. Geralmente, para posicionar qualquer peça, são 3 posicionamentos. Em algumas situações, você vai utilizar apenas 2, tá? Mas daí a gente vê mais para frente também. Próximo posicionamento, clica aqui, segura Ctrl, clica nessa arestazinha aqui, coincidente. Olha aí, ó. Já está quase formando o nosso quadro. O que eu preciso agora? Mais uma peça de cara. Eu posso usar o comando inserir componentes aqui e selecionar, ou a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu segurar Ctrl, clicar na peça e arrastar, soltei o mouse, soltei o Ctrl, a peça está aqui, ó. Então eu dupliquei a peça que já existia na montagem. Vamos pegar aqui, Ctrl, clique, coincidente. Agora eu vou pegar aqui essa face, pá, com aquela face daqui, Ctrl, cliquei, coincidente. Agora eu vou girar mais um pouco aqui, aresta, face, coincidente. Aí, ó. Agora falta essa mesma peça do lado de cá. Aqui, girei, selecionada a face, Ctrl, cliquei, confirmei, face, com face, confirmei, aresta, aqui pode ser aresta com aresta ou aresta com face, tá? Eu vou manter o aresta com face. Opa, cliquei errado ali, ó. Cliquei errado, o que eu faço? Vou abrir a peça aqui, a gente está colocando posicionamento, abrir na árvorezinha a pastinha de posicionamentos, vou vir aqui na paralelo, que eu cliquei errado, e vou dar um editar recurso. Vai me abrir aqui a janela dos posicionamentos e eu simplesmente vou alterar para coincidente. Tá? Então, poderia ter feito isso, como eu fiz, ou poderia ter apagado o recurso e feito ele de novo. Tá? Das duas maneiras é possível. Tá aí, ó, a parte externa do nosso quadro está pronta. Agora a gente tem que inserir o terceiro componente. Já vou dar uma giradinha nele aqui. Cliquei segurando Ctrl, coincidente. Vou arrastar um pouquinho, pegar essa face aqui. Girei, Ctrl, cliquei. Coincidente. Beleza. Agora a gente tem aquela medida 840. Dessa face até essa face. Segurando Ctrl, cliquei. Aqui nós vamos usar distância. 840. Confirmei. Seguro o Ctrl, arrastei, soltei o mouse, dupliquei a peça,
Vamos posicionar aqui. Posicionar aqui. E posicionar aqui. Distância 840. Perfeito, ó. Boa parte do nosso quadro está pronto. Vou salvar isso aqui. C02040100. Tá? Primeira parte do nosso quadro está pronta. Agora nós vamos pegar a segunda parte. Vou fechar aqui, ó. Como é que eu fiz isso? Ó? Ctrl Tab e fico segurando Ctrl. Ele vai abrir essa janelinha aqui com todos os documentos abertos. Tá? Vou fechar esse principal. Fechei, fechei, fechei. Na verdade, eu fechei o principal sem precisar. Preciso do principal. Aí, ó. Na verdade, boa parte do projeto aqui está oculta, tá? E agora a gente vai colocar estas peças aqui. Essa peça aqui também é de 60 por 60, 475, tem 370 de altura. Então a gente vem para cá, ó, mais uma dica, tá? Vamos fazer agora essa outra pecinha, e ela é uma peça reta, como essa daqui, ó, só que ela tem 370. O que a gente vai fazer? Eu vou duplicar uma dessas peças, segurei Ctrl e arrastei, peraí. Ah, aqui eu tô no esboço. Não tô no projeto. Aqui, ó, projeto. Segurei Ctrl, arrastei. Beleza. Eu preciso dessa peça aqui na vertical, só que não é a mesma peça que tá aqui. Então, o que a gente faz? Lembram do salvar como cópia e abrir, ou salvar como cópia e continuar? Aqui tem um outro comando, ó, que é praticamente a mesma coisa, só que eu consigo fazer ele na montagem. Então, eu quero que essa peça aqui, ela se diferencie dessas duas que eu dupliquei agora. Então, como é que eu faço? Botão direito na peça, salva e substitui um componente por um novo nome de arquivo. Tornar independente, ou seja, com esse comando aqui, eu estou tornando essa peça aqui um novo componente sem afetar a original. Vou botar aqui 04, perfeito. Fechar o documento original, aqui no caso não precisa dele aberto. E aqui a peça a gente vai colocar ela com 370. Reconstruir, salvar. Vou voltar aqui no nosso conjunto soldado, está aqui a peça do tamanho que a gente precisa, ó. E diferente das duas que nós duplicamos, certo? Vamos botar aqui, ó, coincidente. Vou erguer ela aqui para cima, essa face aqui coincidente. Vou clicar aqui e clicar aqui e coincidente. Tá? Eu vou terminar aqui a montagem agora ligeirinho e daí a gente vai para o próximo passo, tá? Pessoal, estou com a montagem quase pronta aqui, tá? Seguinte, muitos podem estar pensando aí, por que eu não usei algum comando de espelhar, tá? Como é uma peça simétrica, como é um conjunto simétrico, tem componentes aí que estão em ambos os lados. O pessoal vai de cada um, tá? Quando eu faço um esboço de projeto, geralmente eu faço da maneira mais rápida possível. Estruturas de tubos eu faço conforme a aula de ontem. Faço padrões lineares, padrões circulares, espelhamentos. Porém, quando eu estou transformando o projeto em projeto, que vai ser produzido, vai ser trabalhado nele, eu gosto de trabalhar com recursos, com as peças, cada uma no seu lugar. Se precisar espelhar, eu pego e replico a peça e posiciono, tá? Daí eu não gosto de trabalhar muito com espelhamento, a não ser que seja um caso muito específico, né? Algo um pouquinho mais, dependendo da situação, daí eu faço com espelhamento. Se não, eu faço dessa forma aqui mesmo, tá? Peça por peça. Seguinte, voltamos lá no início dessa montagem aqui que eu comentei com vocês, que o nosso plano direito ficou aqui, ó. E para posicionamento desse conjunto aqui na montagem vai ficar complicado, porque a nossa ideia aqui é que esse componente aqui ele fique no centro da montagem. Então, por questões de posicionamento, claro, eu poderia pegar lá na montagem, eu pegar o plano dessa peça aqui,
ó, o plano frontal e dizer que ele é o centro. Não teria problema nenhum, bem tranquilo. Porém, como eu sou meio chato nesse ponto aqui, eu quero que todo o conjunto fique no centro ali desse plano direito aqui, ó, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar a primeira peça que está aqui, ó, que está com esse Fzinho de fixo. Por quê? Porque quando eu larguei ela aqui, ela automaticamente se posiciona na origem da montagem. Então, o que a gente vai fazer? Clicar com o botão direito e flutuar ela. Beleza. Todo o meu conjunto está solto. Então, se vocês pegarem que o conjunto todo ele está solto. O que a gente vai fazer agora? Eu vou começar posicionando, abrindo ele de novo aqui, ó, a árvore dele, e posicionando os planos que eu sei que estão certos. Então, o plano frontal, coincidente, plano superior e plano superior, coincidente. Porém, no plano direito da montagem aqui, ó, eu não vou pegar com o plano direito dessa peça. Eu vou pegar com o plano direito dessa peça aqui, ó. Então, a gente vai abrir, fechar a árvore dessa daqui, vou abrir a árvore dessa, vou pegar aqui, ó, o plano frontal dessa peça com o plano direito da montagem. Posicionamos e pá. Toda a montagem ficou fixa, pode ver, não tem nenhuma peça solta. E a montagem agora ela está com o plano frontal no meio dela, o plano superior na base, tranquilo, e o plano direito no centro dela, como eu queria fazer lá desde o princípio. Tá bom? Aqui já é uma técnica um pouquinho mais avançada, mas com o tempo, com a prática, vocês vão pegando. Lembrando, não conseguiram fazer com os planos centrais ali na primeira peça, vão posicionar na montagem lá, podem usar outro plano, podem usar um plano de um componente, podem fazer a peça com posicionamento diferente, simétrico, tudo mais, não se preocupem com isso. Eu faço dessa forma porque eu já trabalho há mais tempo, já tenho essa prática, então eu prefiro fazer dessa forma que eu sei que eu ganho esse tempo lá na montagem, tá? Mas não é nada grave não conseguir fazer esse tipo de reposicionamento do conjunto final, certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma das minhas ferramentas, que é o seguinte, ela também é chatinha de trabalhar, tá? Demora um pouquinho mais para você estar alimentando, mas como eu comentei com vocês lá no curso, nos primeiros vídeos que eu fiz lá com relação ao curso do projeto, a gestão do projeto, eu creio que é fundamental a gente trabalhar com essa ferramenta. Deixa eu só ver se ela vai estar aparecendo aqui para vocês. Opa, aí, ó. Essa aqui é uma das ferramentas, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a árvore do projeto, os componentes que vão, a quantidade que vai por projeto, descrição, o processo inicial, que eu chamo de PI, tá? O que seria o processo inicial? Dependendo da peça que vocês vão desenvolver, o primeiro processo dela é você pegar a matéria-prima e botar em uma máquina. Eu gosto de separar por esse primeiro processo porque é ali que tu define muito o fornecedor. Tá? Eu tenho clientes que têm o processo de corte e serra, por exemplo, interno, e eles só compram externamente o corte térmico. Tá? Então, é bom ter essa divisão, porque quando eu tiver com essa árvore aqui pronta, eu consigo montar tabelas aqui, ó, só com o que vem de fora, só o que é corte térmico, tá? E daí aqui a gente tem, ó, o processo inicial corte térmico, qual a bitola do material, tá? Qual a chapa. Isso aqui é muito interessante para ver o seguinte, bah, eu tenho só um item aqui, vamos supor, em 9,53. Vamos ver se essa chapa de 9,53 eu não consigo fazer numa bitola que eu já esteja trabalhando. Por quê? Porque muitas vezes, se você mandar o pacote, se o projeto não é muito grande, tá? E você mandar esse pacote para orçamento, para corte, muitos dos teus fornecedores de corte térmico, eles trabalham com uma programação ali de 2 a 3 dias, onde eles giram todas as bitolas. Então, se você trabalhar com um menor número de bitolas, pode ser que num dia ele corte todo o teu material e já mande. Ou pode ser que ele vai cortar num dia uma bitola, no outro dia outra, no terceiro dia a outra. Aí acaba impactando no teu prazo de entrega, certo? Então, é um detalhezinho que, dependendo do projeto, você consegue ajustar uma outra espessura para reduzir o número de bitolas que você tem no projeto e isso encurta muito no tempo de fabricação. Tá? Inclusive até no custo, porque quanto
mais peças da mesma espessura, da mesma bitola, melhor fica o aproveitamento do teu fornecedor. Tá? Aqui eu tenho o peso líquido, que o SolidWorks me passa, tenho o peso bruto, que seria o peso da matéria-prima, o total em peso em quilos, baseado na quantidade, tá? E aqui o aproveitamento. Por que eu coloco o aproveitamento? Porque tem peças aqui, vamos supor, 25% de aproveitamento. Então, tu imagina que tu vai pegar uma matéria-prima e vai ocupar só 25% dela, tá? Se tiverem casos assim, vocês podem botar o olho aqui e pensar, bah, esse cara aqui, que cara é esse? Reforço eixo rodado. O que eu posso fazer para melhorar o aproveitamento dele? Tá? Pode ser que o melhor aproveitamento dele seja feito lá no plano de corte, e o programador consiga encaixar uma peça na outra, e esse aproveitamento de 25% aqui pode subir para 60%, 70%, tá? Dependendo da peça. É um anel, vamos supor que seja um anel, e todo o interno dele eu perco. Não, mas eu tenho aqui a outra peça que se encaixa dentro desse anel. Então, daí o aproveitamento lá já não é perda. Tá? Então, você vai estar aproveitando aquela parte interna dele. Então, eu deixo isso aqui porque é muito interessante para quem trabalha, por exemplo, com royalties ou tem um serviço a mais lá no cliente, lá que, não, eu quero que o meu cliente venda essa máquina, eu preciso ajudar ele a chegar no melhor custo. Então, tu consegue questionar o teu fornecedor, cara, por que essa peça ficou tão cara? Ele vai dizer, não, essa peça aí ficou cara porque o aproveitamento dela é pouco. Tá, mas se tu colocar uma peça dentro da outra, se eu te mandar uma outra pecinha que tu consegue encaixar ali, e sempre que tu cortar uma, tu corta a outra. Não, aí muda. Tá? Acontece muito isso, acontece muito. Eu já trabalhei em empresas que desenvolviam o corte térmico, e muitas vezes para chegar no preço objetivo do cliente, eu tinha que estar trabalhando essa questão do aproveitamento da peça. Tá? E muitas vezes eu questionava o cliente, bato, não tem uma peça para nós botar dentro dessa daqui? Porque senão eu vou perder esse interno aqui, a peça vai ficar cara. Então, muitas vezes, um item que era uma bomba, por quê? Porque o aproveitamento era muito baixo, eu conseguia arrancar um outro item do cliente para cortar dentro desse aproveitamento. Então, acabava ficando bom para os dois lados. Ele tinha um custo bom na peça e eu tinha mais peças para cortar. Tá ok? E mais para frente aqui, ó, eu tenho fornecedor 1, 2 e 3, porque geralmente eu tenho 3 fornecedores para onde eu mando as peças para orçar e eu consigo fazer um balanceamento entre elas, tá? Mais uma situação, tá? Se vocês forem dividir as peças, pegar só com o melhor fornecedor, eu recomendo vocês ou separa por bitola, ou vocês mandem um pacote inteiro para um fornecedor só. Dependendo se ele tem uma peça que é um pouquinho mais cara. Porque muitas vezes vocês vão se deparar com situações em que vocês precisam se ajudar, não pensar só no custo final. Então, ou vocês mandam a chapa grossa vai para um fornecedor, chapa fina vai para outro. Independente se o preço de um item ou outro for mais barato, é porque o teu fornecedor orçou o pacote e principalmente ele orçou por bitola. Então, tenham isso em mente na hora de desenvolver o fornecedor. E também vejam questão de prazo, né? Às vezes o fornecedor mais barato é aquele que vai demorar mais para te entregar. Vejam também questão de qualidade, tá? Tem muita coisa envolvida. Mas eu estratifico tudo isso naquele meu e-book com curso que eu vendo ali, que vai estar o linkzinho aqui. Eu consigo deixar isso bem estratificado, até na questão do desenvolvimento do fornecedor, para vocês não dar um tiro no pé na hora de desenvolver, tá? Mas assim, ó, sempre tenham em mente que vocês precisam pelo menos 2 fornecedores alvos para fazer o orçamento das peças, tá? Não fique na mão de um só. Então essa aqui é uma das planilhas. Como é que eu pego o peso bruto? Eu tenho aqui, ó, uma aba que é peso bruto, onde eu vou largar as dimensões da matéria-prima para cortar e ele vai me dar o peso bruto. Então, por exemplo, eu tenho componentes aqui, ó, fechamento do tubo 127 por 76.
O peso líquido do flangezinho é 210 gramas, o peso bruto é 240. Mas por que o aproveitamento é tão bom? Porque ela é uma peça retangular. Então a minha única perca é o espaçamento que ela tem de uma peça para outra. Então é mínimo mesmo, tá? Em torno ali deu 10% de perca, 89% de aproveitamento. Então é um bom aproveitamento. Porém, tem peças que, quanto maior a espessura, com certeza aumenta a perca, tá? Então, vocês vão ver aí que uma peça de uma chapa de meia polegada ou de 5 oitavos, vocês vão ver que o aproveitamento dela vai ficar em torno de 60%. É normal, tá? 60%, 65%. Não fiquem tão apavorados, tá? Porque a perca é maior. Então, qual seria o próximo passo aqui agora? Deixa eu só fazer aparecer todos os processos aqui de novo. Eu viria agora aqui na minha montagem, eu vou em avaliar propriedades de montagem. Ele vai agrupar essas peças aqui por componente e vai me dizer a quantidade. Eu sei que desse conjuntão aqui, ó, vai um por máquina. Então a minha quantidade aqui é uma vez essa quantidade. Se esse componente aqui fosse em 2 por máquina, eu iria estar multiplicando por 2. Então, o meu primeiro passo aqui é alimentar a árvore com esses itens. 2, 0204, 0102, 4, 0204, 0103, 2, 0204, 0104, 6, 0204, 0105, 2. Tá aí, ó. No que isso aqui me ajuda também? A fazer o detalhamento. Porque daí eu sei que eu tenho que detalhar essas peças aqui. A hora que eu detalho, eu preencho com essas informações. E eu sei que o que falta é o que está para frente aqui. E assim eu vou indo, dividindo o projeto, seccionando. E isso tudo após o esboço estar aprovado com o cliente. Então eu já aprovei o esboço desse conjunto aqui. Agora eu estou na parte de detalhamento, de refinar o projeto e detalhar. O refinar o projeto eu fiz aqui com vocês. Peguei aquele conjunto ali que estava desenhado em componente estrutural, estratifiquei em peças, criei a codificação de cada peça, com as características que ela tem, vim para minha árvore de projeto aqui, para minha planilha de acompanhamento, né, do projeto, e a partir dela aqui agora, eu vou para o detalhamento técnico, certo? Aqui é mais ou menos o passo completo, ainda falta, claro, a parte de orçamento e material e tudo mais, porém você já tem uma boa ideia de como é subir o projeto de forma organizada, tendo a gestão dele. Mais um detalhe, eu comentei ali a questão do aproveitamento ali por peso, porém aqui vocês viram que nesse projeto eu tenho a mesma bitola de tubo. O tubo, ele é comprado com 6 metros, tá? Então mais um estudo que eu vou fazer aqui agora é ver se eu consigo ter um bom aproveitamento com esses tubos. Então, eu vou fazer a soma de quantas peças eu consigo cortar por tubo e vou ver o que sobra lá no final. Se eu tiver que fazer algum ajuste, alguma medida que não impacte na montagem, no projeto, eu vou fazer esse ajuste. De repente, naquela altura ali de 370, de repente no comprimento aqui dessas peças maiores. Então, é esse estudo que eu vou fazer agora aqui em off, para ver se o aproveitamento do material vai estar sendo bem feito. Porque muitas vezes pode acontecer da gente pegar esse conjunto aqui, eu cortar todo ele e me sobrar, vamos dizer, 1,5 metro de tubo. Tá? Aí esse 1,5 metro de tubo, o cliente não tem aplicação, então ele entra no custo da máquina. Tá? Porque senão daqui a pouco ele está empilhando lá 1.500, 1.500, 1.500 de tubo e não tem saída. Tá? Claro que ele poderia usar aqui num próximo projeto para fazer mais uma máquina, que é 1384, porém não é o ideal. O ideal é que você produza, tenha um melhor aproveitamento. O que eu posso estudar aqui também, não, com essas medidas aqui, um melhor aproveitamento é sempre fabricar de 2 em 2 máquinas, de 3 em 3, de 5 em 5. Tá? Então pode ser que nessa possibilidade aqui também ajude o cliente. Ó, tu precisa cortar de 5 em 5 para aproveitar bem
os tubos, para aproveitar bem o processo produtivo, para comprar bem do teu fornecedor de corte laser, tá? Então pode ser que sempre que ele comprar esse conjunto aqui, ele compre para 5 máquinas, tá? Tem essa possibilidade também, tá? Tudo é negociável, tudo é ajustável, para ele chegar então no melhor custo, 5 máquinas. Se ele fabricar de uma em uma, o custo fica mais alto, tá? E tudo vai impactar. Então, são aulas que eu vou estar explicando isso aí lá no meu curso, que inclusive hoje é quinta-feira, quarta-feira, inclusive até sexta-feira eu vou estar aumentando o preço dele, porque eu já estou colocando um conteúdo bem valioso lá. E quem aproveitar e comprar até sexta vai ter esse acesso vitalício. A partir de sexta, o valor é mais alto ainda com acesso vitalício. E daqui uns 30, 40 dias, o acesso vai ser por um ano e o preço vai ser um pouco mais alto. Então, eu recomendo para vocês aí que estão interessados, adquiram o quanto antes para ter acesso vitalício com um preço que é um absurdo, tá? Nem vou mexer agora porque não vou ter tempo, mas tá lá, R$ 97 para vocês ter muita coisa. Muita coisa mesmo. E é isso aí. Se vocês gostarem aí, curtam, compartilhem com quem precisa, tá? Se vocês conhecem alguém, se vocês têm um amigo, tem um colega de trabalho aí que tem interesse em começar na área de projetos ou que já trabalha e quer que ele melhore, que ele é um atraso aí na vida de vocês, aí na engenharia, então passa o link aí para eles e manda eles acompanhar aí, que eu garanto para vocês que vai ser de bom proveito, tá? Vou dar o meu melhor aí para passar o conteúdo para vocês. Tá bom? Obrigadão, falei.